Fala mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E uma das últimas perguntas que eu recebi lá na caixinha de perguntas do Stories do meu Instagram foi a seguinte: eu tenho dificuldade de atrair as pessoas amorosamente, o que fazer? Ou seja, basicamente, né, essa pessoa tem uma carência na sua habilidade de sedução, no seu trato social, no seu trato inicial com a pessoa, não é? E nesse vídeo, então, nessa aula, eu resolvi, a gente podia atacar de uma série de formas, né? Tanto que eu exploro, enfim, né? Tem 45 horas de conteúdo Arte da Sedução, então, ou seja, imagina quanta estratégia não tem lá, né? Mas eu quero tocar em duas coisas que são fundamentais e que eu vejo que são duas coisas, duas características que estão faltando hoje e que precisam ser colocadas, que você precisa dominar para que você tenha, assim, que você dispare na frente dos outros em relação a isso. Ou seja, para que de fato você seja uma pessoa mais sedutora, atraente e por aí vai. Beleza? Bom, quer saber as duas? Inclusive a segunda é bem contraintuitiva, você vai entender. Ainda mais hoje, se você se destacar nessa segunda, você vai se dar muito bem, certo? Bom, quer saber? Fica aí, mas antes, deixa o seu like aqui no canal para que você também receba as notificações do YouTube e já se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo grátis que a gente posta aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, direto para questão, para característica, não é? A primeira característica que você precisa notar é generosidade. E vamos lá. Qual que é o ponto aqui, tá? Não tô falando assim, ficar pagando conta dos outros, tô falando isso aí não, ficar dando dinheiro, não tem nada a ver com isso, nada. O que a gente tem que olhar é o seguinte: você pode ser uma pessoa mesquinha, beleza? Mesquinha é o tipo de pessoa que hesita demais, que fica pensando demais, que fica toda hora voltada ao material, por exemplo. Ou é o tipo de pessoa que não se doa, não se entrega. Então assim, não é só a questão da grana, cuidado. Inclusive até, se você está pensando nesse ponto, você provavelmente é uma pessoa mesquinha, beleza? Se você já de cara pensa generosidade é ficar dando dinheiro para os outros. Não, tem nada a ver. Você, por exemplo, se você ouvir, dar atenção, você ser uma pessoa atenciosa, tudo isso vai girar em torno da generosidade, né? Que é algo que eu exploro profundamente no treinamento, por exemplo. Mas o que você precisa se atentar é o seguinte: bom, a partir do momento como visão geral, existe a mesquinharia e existe a generosidade. Eu estou mais próximo de qual polo, digamos assim, não é? E é lógico, eu tenho que fazer uma boa articulação desses dois pontos, até para que eu não seja, por exemplo, passado de trouxa, principalmente nesse início, não é? Pareça uma pessoa passiva, né? Agora, por exemplo, algo que eu exploro com profundidade no treinamento e que muita gente se ferra na sedução por causa disso, é o seguinte: a hesitação, né? Então, até o próprio Robert Greene fala que a hesitação ela é fatal para a arte da sedução, não é? E o que seria a hesitação? Bom, imagine que você está conhecendo a pessoa e vocês estão conversando e vocês estão pensando em coisas, sei lá, em sonhos, vocês estão falando de fazer A, B, C, D e por aí vai. E tudo que a pessoa coloca, você pensa demais, você evita, você não, não sei, putz, sei lá se eu faria, ou seja, veja, é interessante aqui porque o que acontece? É muito provável que você tenha muito medo de perder as coisas, você seja muito apegado a uma série de coisas, a sua, sei lá, autoimagem, ao que você tem e coisas assim, e você não consiga se desprender. Por exemplo, que é um exemplo assim que é totalmente contraintuitivo sobre a mesquinharia, mas que muita gente não nota, a ausência de humor. Por exemplo, você não consegue rir de você leva tudo a sério demais. O que acontece ali? Você é uma pessoa mesquinha. Por quê? Porque você está apegado à sua imagem. E você acha que a sua imagem está sendo, né, manchada por uma piada. Você acha que agora as pessoas vão debochar da sua cara, né? Veja, lógico, tô falando aceitar tudo, né? Esse é o problema, né? Mas por isso que eu tô falando, você tem que ter dois pós, você tem que ter uma boa articulação disso, né? Enfim, a gente pode aqui explorar, cara, infinitamente essa questão da mesquinharia e da generosidade. Mas fique atento a você, se você de fato consegue ser uma pessoa generosa. Aí você pode até prestar atenção. Poxa, como que as pessoas geralmente se referem a mim, né? Será que elas gostam de falar comigo? Então assim, você já tenta sair um pouquinho da questão amorosa e tenta ver se na amizade você já consegue ser assim. Porque daí pode ser que você esteja travado e o segundo ponto seja ainda mais vantajoso para você em relação à arte da sedução nesse sentido, certo? Mas de cara já dá para perceber que há muita confusão no que é a arte da sedução, na base da arte da sedução e por aí vai, né? Por isso, antes de eu falar do segundo ponto, que é, acredito, até o mais importante desta aula, eu quero avisar para vocês o seguinte: por tempo limitado, ou seja, a qualquer momento pode sair do ar, mas eu resolvi liberar para vocês a primeira aula deste treinamento de forma gratuita, tá? E para que vocês, de fato, entendam assim, com muita clareza, qual é a base da arte da sedução, que é uma aula que eu coloquei o título de Como Seduzir Qualquer Pessoa, né? Que é a base, a verdade sobre a arte da sedução, onde eu explico detalhadamente
sobre o que é a arte da sedução, sobre várias nuances como essa que eu acabei de explicar, não é? Que é a base, basicamente, né, do treinamento. E se você quiser ter acesso gratuito a esta aula, é só você clicar no link aqui abaixo, né? Você vai entrar no WhatsApp da nossa equipe, você vai mandar uma mensagem e pronto, a gente vai enviar o link para você enquanto ela estiver no ar. Pode ser que até agora você esteja vendo esse vídeo e já não esteja mais. Então, aí vacilou, né? Não se inscreveu, não curtiu o vídeo, aí chegou atrasado. Mas, se você não chegou atrasado, clica lá, já manda uma mensagem e tem acesso gratuito por tempo limitado a esta aula incrível do treinamento A Arte da Sedução para começar a ter clareza e principalmente até já começar a ter estratégias claras para você agir melhor na sua relação social e amorosa, certo? E o segundo ponto, qual que é o segundo ponto? É algo que a gente vê hoje, assim, extremamente, cara, nossa, uma confusão tão bizarra, que assim, você vê, a maioria das pessoas hoje, o que elas professam, né? Uma independência, mas uma independência boba, uma independência assim, mentirosa, né? Ah, eu não dependo de ninguém, ah, quer saber de uma coisa? Eu nunca mais vou depender de alguém. Como se fosse possível uma coisa dessa, né? Na verdade, a gente depende demais de todo mundo, beleza? Mas assim, tá, vamos... Ah, não, Thiago, eu tô falando de uma pessoa específica, tá. Bom, então assim, primeiro, seja mais clara na sua comunicação. Porque senão é sério, vocês vão começar a se confundir com coisa besta. Tô falando sério, tá? Vocês vão começar a achar que qualquer coisa é depender do outro, qualquer coisa é exploração. Então, não, peraí, o que eu quero dizer? Esse é o primeiro ponto, né? Mas qual que é então essa segunda característica? Essa segunda eu coloco da seguinte forma, tá? Ser capaz de estar vulnerável, beleza? Que é algo que eu também exploro profundamente no treinamento Arte da Sedução, e isso é extremamente sedutor, tá? Até se assemelha um pouco à mesquinharia. Por quê? Eu penso o seguinte, imagina alguém, e você já deve ter se relacionado com alguém assim, que morre de medo de falar de si, né? Morre de medo de se entregar, morre de medo de ter uma relação. Acha que qualquer coisa, assim, qualquer comprometimento que ela tenha é algo assim catastrófico, né? A pessoa, você vê, a gente vê, por exemplo, até muitas vezes nos filmes e tudo mais, a gente vê nos nossos amigos, né? A pessoa que assim, houve um quê de intimidade, houve um, nossa, eu gosto de você, houve um, a pessoa corre, a pessoa foge, como se isso fosse sinal de força, de independência ou alguma coisa nesse sentido. Negativo. Isso é sinal de fraqueza, isso é sinal de dependência, sim, sabe por quê? Porque você acaba se tornando uma pessoa frágil e fraca porque você depende demais, olha que loucura, né? Você depende demais do que? De manter uma aparência de frieza, uma aparência de independência. E aí você se confunde, ferra com seus relacionamentos, é uma loucura, né? Agora, quando você, por exemplo, tem uma calma, você deixa a coisa acontecer, você se relaciona com a pessoa, você deixa ela se abrir para você, você deixa ela entrar na sua vida, você conversa sobre você muitas vezes traz algo de você que talvez você não tenha trazido para outra pessoa. Não confunda isso com falar sobre qualquer coisa, ou se abrir demais no primeiro relacionamento, no primeiro encontro, aliás. Não é nada disso. É você ser uma pessoa tranquila, uma pessoa que, por exemplo, que nem eu disse aqui, né? A ausência de humor. Você não é o tipo de pessoa que, sim, brincou com você já fecha a cara. Isso aí é uma ausência clara e uma mesquinharia clara. E, mais uma vez, você é mais vulnerável ainda, tá? Porque, assim, eu tô colocando dessa forma de ser vulnerável porque basicamente é assim. Só que quando você tenta não ser vulnerável, você se torna ainda mais um vulnerável fraco, beleza? E aqui eu tô falando de um vulnerável força. Eu lembro que até uma vez... Eu estava conversando com um aluno há um bom tempo, né? E aí a gente estava falando sobre confiança e eu lembro que ele falou, eu perdi a capacidade de confiar nos outros e tal, né? E eu falei, olha, o primeiro aspecto que você precisa ordenar dentro de você é o seguinte, confiar na sua capacidade, beleza? De se reestabelecer caso alguém não tenha, de certa forma, tenha te enganado, né? Ou tenha, enfim... feito você confiar e traído sua confiança. Ou seja, você confia na sua capacidade de se restabelecer. Então você faz. Você, assim, não é uma pessoa medrosa, mesquinha. Tudo, querendo ou não, você barra, porque você quer que, enfim, né? Nada mexa naquela aparente ordem, tá? E o que acontece? As pessoas de fora, elas notam isso. Elas se afastam de você. Então é aí que morre a atração, é aí que morre a sedução. E é interessante porque esses dois aspectos, né, tanto a generosidade quanto a capacidade de estar vulnerável, elas são como se fossem dois guarda-chuvas, né, que muita coisa, querendo ou não, vai remeter a isso. Então muita coisa assim, prática, imediata, sei lá, mais uma vez, o momento onde você foi lá e parou de responder a pessoa porque ela não falou do jeito que você queria, ou usou um tom inadequado, ou ela demorou demais para te responder e agora você quer dar um giro de 2 dias, né? O que acontece aí?
Muito provavelmente ausência de generosidade, logo mesquinharia. E uma outra coisa, eu não quero parecer vulnerável, então deixa eu ignorar essa pessoa. Só que veja, não que isso não tenha uma espécie de aplicação prática e estratégica. Tem, tanto que eu falo muito disso na personalidade sedutora coquete e numa série de outras estratégias que tem dentro do treinamento Arte da Sedução. Mas se não tiver articulado, o que vai acontecer? Você vai ser confundido mais uma vez com uma pessoa mesquinha, porque você vai estar sendo de certa forma, e o que é pior, você vai cada vez mais estar se blindando, achando que na verdade isso é força. Só que veja, alguém que nunca se expõe, ela nunca foi testada, então ela não tem força nenhuma. Né? Então você veja, um adolescente que fica o dia inteiro em casa, ele acha que não tem problema. Mas não é que ele não tem problema, é que ele não está se expondo a absolutamente nada, então ele tem uma aparência de que ele não tem problema. Beleza? A vida não está acontecendo para ele, então ele acha que não tem problema. Você vê que loucura? Por isso até é tão importante vocês já começarem a se esclarecerem, digamos assim, com essa primeira aula do treinamento Arte da Sedução que eu estou liberando gratuitamente por tempo limitado. Né? É só você clicar aqui, nós vamos liberar para todos que clicarem nesse link, mandarem a mensagem, se cadastrarem lá com a gente, beleza? Porque daí você vai começando a ter mais noção sobre o que eu acabei de falar. E aí, o que acontece? Você vai se tornando uma pessoa mais atenta a como você age, ao que você pensa, ao que, na verdade, como você está conduzindo a sua vida, e você vai conseguindo aplicar as devidas melhoras. E aí, quando não, você vai notando que as pessoas vão se aproximando mais de você, e isso vai te fortalecendo, e você vai cada vez mais sendo uma pessoa sedutora, atraente, legal, uma pessoa que as pessoas pedem conselho, uma pessoa que as pessoas se abrem, que as pessoas contam, uma pessoa útil, né? E uma série de vantagens que você pode, dominando coisas assim, aparentemente até simples, né? Mas que com uma grande base, aí sim vão se tornar simples. Mas se você não tem, de certa forma, essa compreensão, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ser uma pessoa que, com dificuldade, vai sempre achar uma desculpa para ignorar o que eu acabei de falar. Mas aí o resultado é seu, a vida é tua, né? E aí a gente não tem muito o que fazer. Então, meu trabalho está feito agora, pelo menos, né? Já se inscreva no canal, já deixe o seu like para não perder nada que eu posto gratuitamente aqui no meu canal. E, é claro, já se inscreva lá para você ter acesso gratuito a esta primeira aula do treinamento Arte da Sedução, que é a base, a verdade sobre a arte da sedução e, claro, as estratégias e o olhar para como seduzir qualquer pessoa, beleza? Te vejo nesta aula, então, e como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.